Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de por que suplementar. Então, suplementos alimentares, suplementos como nutrientes, a gente vai falar disso hoje. Então, vamos começar entendendo por que a palavra suplemento. Então, a palavra suplemento, ela vem do latim supplementum, que significa complementar algo, completar alguma coisa. Então, esse complemento, ele não substitui necessariamente nada. Ele, para alcançar o resultado final, ele completa. Então, esse é o termo do latim. E quando surgiu essa história de suplementar? Então, já desde o século XV, a gente já tem essa história de suplementar o básico. Quando eles percebiam que na alimentação teria que colocar grupos de alimentos de origem animal, vegetal, acondicionar muita coisa de raiz, de fruta. Então eles percebiam que quando fazia isso, as pessoas ficavam mais fortificadas para tudo, inclusive na imunidade. Os trabalhadores, eles tinham um poder muscular melhor para render melhor. Então, essa história de lá para cá, lógico, que ganhou o que a gente percebe ali, que é a questão do desenvolvimento tecnológico. E a mudança que foi acontecendo a partir dali da medicina e da mudança tecnológica veio contribuindo para que a gente conhecesse tanto os alimentos macro quanto os micro. Então, a história que eu vou falar hoje é sobre os micros, é sobre a suplementação. Se você me perguntar como a gente pode saber como suplementar, então a gente também vai para um pouco do lado técnico, que é a questão da mudança da saúde. Quando você tem um paciente que tem erros nutricionais que levam ao sinal e sintoma, isso traz consequentemente para ele uma perda da saúde. Ele pode evoluir para uma doença, por exemplo. Ele pode ter sinais e sintomas ali que danificam a qualidade de vida dele. Então, como a gente vai buscar essa suplementação? A gente pode buscar na alimentação que você faz na sua casa, básica. Você pode achar os alimentos que você tem em casa e todos eles têm valor nutritivo. Lógico que a gente quer uma melhora da suplementação. E para alcançar essa melhora, a gente vai falar então de suplementos mais orgânicos. Orgânicos em que ponto de vista? Orgânico no ponto de vista de não ser com agrotóxico. Se você puder fazer isso, melhor. Então, essa é uma visão. Mas como conseguir uma suplementação olhando para o básico, sem necessariamente ter que ter um gasto astronômico para manter essa alimentação? O básico. O que é o básico? O básico é o que você tem em casa. É o feijão, é o arroz, é a carne, é a fruta que você tem, é o legume que você tem. Existe um movimento muito grande para tentar mostrar coisas muito além disso. São benéficas, mas sinceramente contribui 20% a mais só. Os 80%, ele é o básico. É o básico que vai trazer para você a saúde. Nesse básico, a gente tem que lembrar que tem que ter umas saídas, que são as saídas, na verdade, que vão ajudar você a ter saúde, e não o acréscimo. Não é colocar mais frutas ou mais legumes, aqueles que às vezes nem tem no Brasil, que vai mudar a sua realidade de saúde. Mas simplesmente tirar o que traz o problema: sal, açúcar, gordura, fritura. Você ganha muito mais na sua saúde tirando
o que causa problema do que tentando acondicionar coisa que nem existe na sua realidade. Então, buscar a alimentação saudável não é ir para o plano de alimentos franceses, ingleses, alemães, que nem tem na nossa realidade. Vamos fazer o básico que a gente vai conseguir o resultado. Tem rede social mostrando coisas que não precisa. Para que vocês vão lá buscar alimentos que nem na feira vocês acham? Para pagar o quê? 3 vezes a mais só para justificar o trabalho de quem está na rede social falando que isso é importante? O quanto isso realmente acrescenta na sua saúde? Você vai conseguir manter esse tipo de alimentação a vida toda? Não. Então não, faça o básico pelo menos. Se você conseguir manter essa alimentação básica, você já está dando um salto para frente na sua saúde. Mas leve em consideração o que eu falei. Tire o que faz mal. Isso é mais importante e não custa nada. Não tem preço nenhum tirar o sal, tirar o açúcar, não custa nada. Por que você quer pagar 10 vezes mais no alimento para acrescentar 20% a mais de alguma coisa que você nem precisa na maioria das vezes? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é: suplementar não é achar alimento com nome difícil. Suplementar é a gente entender o que o paciente precisa. Se você faz o básico, como eu falei, você já está ajudando muito. Bom, doutor, e como é que a gente vai descobrir, então, o que suplementar? Às vezes, numa avaliação clínica, até o enfermeiro, o médico, o terapeuta, eles conseguem identificar rápido que você está com uma falha, uma falência, uma falta, uma insuficiência. E essa insuficiência que você tem ali está trazendo sinais característicos para a sua pele, para o seu cabelo, para a sua unha. A unha está caindo, o cabelo está caindo, a pele está amarela, a pele está craqueando toda, você está ficando sem energia. Só isso já mostra o que está faltando para que a gente possa suplementar. Bom, mas se você quiser ir mais além, a gente pode fazer exames de sangue. E os exames laboratoriais, eles vão mostrar como é que está o seu cálcio, seu magnésio, zinco, ferro, cromo, como está o ácido fólico, como é que está a parte de vitamina B, B1, B2, B6, B12, enfim. Então a gente pode ir mais além ainda e tentar identificar de uma forma muito específica o que você tem alterado. E quando a gente descobre e mapeia o que está alterado nessa parte de proteína, vitamina, mineral, metal, eletrólito, carboidrato, oligoelemento, aminoácido, aí a gente consegue montar um mapa. E esse mapa traz para a gente informação que você precisa para regular essa saúde. Por quê? Porque tudo se completa. Tudo se completa. O que a ortomolecular faz, a longevidade faz e juntas tem um resultado muito melhor. O que a nutrigenética faz, a nutrigenômica contribui e juntos os 4 tem um resultado muito melhor. E quando a gente vai associando outras metodologias, outras pessoas que contribuem para esse todo, aí a gente tem um total que tem um super resultado. Então, quando você tem uma avaliação multiprofissional, é melhor. Não adianta você achar que só o nutrólogo, que só o nutricionista, que só junto a ortomolecular separada, só a parte da longevidade, que você vai conseguir o seu resultado como um todo. Por quê? Porque muitas das vezes alguma coisa que está faltando está melhor vista na outra metodologia. E elas se completam. Então, a pessoa que faz só a alimentação específica, ela tem o resultado? Ela tem o resultado. Mas às vezes ela não alcança o melhor resultado.
Quantas pessoas chegam para a gente com dificuldade na academia, sente mal, não consegue o resultado. Por quê? Porque às vezes é uma suplementação que falta. Às vezes é você olhar para aquela parte metabólica que ela não está vendo. Ela só está achando que ela come bem. Que é o fato dela comer verdura, legume, proteína, faz com que ela fique bem. E não é só isso. Isso completa também. Fazer atividade física também está ajudando. E quando você vai juntando as metodologias, você vai criando uma melhora do corpo. O metabolismo está funcionando melhor. Então é isso que a gente tem que lembrar. Comer bem ajuda a manter o básico. Tirar o que não é saudável ajuda a sua saúde. Buscar, além disso, uma avaliação das suas moléculas laboratorialmente seria importante para a gente tratar especificamente agora o que está faltando. Então, quando você tem uma falta de cálcio, você pode estar evoluindo já para um processo de desmineralização óssea. Quando você tem uma falta do ferro, você pode estar evoluindo já para anemia. E o cansaço ele pode estar vindo disso. Quando você tem ali uma perda de metais como o zinco, como o cromo, você pode estar evoluindo para uma perda de massa muscular, para o aumento da vontade de carboidrato, para a piora da qualidade do sono. Você está começando a enfraquecer a unha e o cabelo, baixando a imunidade. Então é muito importante saber qual suplemento você precisa na dose que você precisa. Não é simplesmente encher de carboidrato, de proteína, de vitamina ou de suplemento, sem ter noção alguma do que realmente a gente precisa mapear. O cuidado com o equilíbrio é importante. Aí entra, por exemplo, a ortomolecular. Ela ajuda nesse ponto. Ela ajuda a saber qual a dose exata para aquele paciente. E os exames complementares eles vão seguindo uma sequência que a gente sabe que está mantendo o depósito. E por que o depósito ele é importante? Porque é de lá que as células vão usar o benefício para aquela função. Então, se há uma célula que precisa de uma função, porque ela precisa da vitamina B12 para proteger o sistema nervoso, de um Alzheimer, de um Parkinson, ou mesmo para proteger a sua memória, se você deixa esse depósito com falta, como é que você quer que a sua saúde fique bem? Ah, mas a gente pode buscar no alimento. A gente pode buscar no alimento, como eu falei, o básico. Você não sabe o que o seu corpo está usando a mais, a menos, e nem sabe se ele está absorvendo aquele nutriente que você está buscando no alimento. Então é importante fazer essa valorização do exame laboratorial para que a gente identifique também. A gente não pode achar que simplesmente o corpo, ao longo da vida toda, principalmente a partir dos 40, quando o metabolismo vai para baixo, que ele vai trabalhar do mesmo jeito. É igual um carro, pessoal. O carro vai sair da fábrica bom, vai ter o uso sem barulho nenhum, mas com o tempo o parafuso vai soltar. A liga, o elemento metálico, o elemento também de borracha, eles vão soltar. E a gente vai ter problema no carro. Então é a mesma coisa que acontece com o corpo. Ele é físico. Ele também sofre dano. E esses danos vão causando dificuldade para que você mantenha o bom resultado. Então a gente tem que fazer o básico, cuidar da alimentação básica, cuidar da atividade física, juntar todas as metodologias e chegar no melhor resultado. Tá bom? Então eu quero deixar isso para vocês como observem muito a questão suplementar, que é muito importante para a gente não evoluir para uma doença de fácil acesso. Grande abraço.